Olá pessoal, aqui é o Zé Anésio do Raio-X Afetos. Hoje a gente vai falar sobre Spinoza e o ecossocialismo, o primeiro vídeo sobre o tema que a gente vai fazer. Eu vou pedir, para você que curtiu o tema, já curte o vídeo aqui, antes de prosseguir aquelas coisas que o youtuber tem que dizer. A ideia do vídeo é, em primeiro lugar, fazer um raio-x dos afetos sobre ecossocialismo. Vou falar mais sobre isso. Em segundo lugar, continuar um grupo de estudos sobre Spinoza que eu comecei a arquitetar quando publiquei o vídeo Quem é Spinoza, que é o episódio 36 do canal. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu vou deixar aqui embaixo também o link de um formulário para quem curtir esse debate desse vídeo e tiver interesse em continuar batendo esse papo diretamente com a gente do Raio-X dos Afetos. Só preencher lá o formulário. Vou explicar melhor sobre isso daqui a pouco. E também, outro elemento que faz parte da ideia do vídeo é continuar os debates sobre ecossocialismo do canal. Esses debates foram iniciados no vídeo Coronavírus, Ciência e Ecossocialismo, que foi o episódio 20. E o link também vai estar aqui embaixo, junto com os outros dois links que eu já citei. Olha só, aqui eu quero tentar trazer alguns pensamentos teóricos, algumas reflexões teóricas, numa perspectiva metodológica para essa aproximação entre o espinosismo, entre a filosofia de Spinoza, o pensamento spinozano e o movimento ecossocialista, o projeto de sociedade ecossocialista. Eu queria começar com reflexão, pensando assim, 3 fontes filosóficas, 3, no mínimo, da tradição europeia, que norteiam o que a gente está discutindo aqui nesse vídeo. A primeira delas, obviamente, o pensamento Spinoza, que é um racionalismo radical, mas é um racionalismo liberal, né? A gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. O marxismo, que é uma das bases do ecossocialismo, e o ecologismo, que tem uma influência europeia do romantismo progressista, mas que também vai ter uma influência aí deixa eu sugerir aqui, vai ter uma influência de pensamentos e de posições de povos não europeus, de povos originários, tradicionais, mas a influência desses povos, a meu ver, ela é mais determinante no ecossocialismo, que é uma síntese de marxismo e ecologismo, falando de forma muito reduzida, do que nos movimentos ecologistas, ambientalistas tradicionais, né, o chamado capitalismo verde. O que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de que dessas perspectivas, o ecologismo tem uma influência de um romantismo, digamos assim, de esquerda, de um romantismo progressista, crítico ao capitalismo, mas o marxismo também tem uma influência do romantismo, né? E certamente o pensamento de Spinoza influenciou todas essas, que é anterior a todas essas vertentes que eu citei aí europeias, influenciou de alguma forma todas elas que vieram depois. O que eu quero chamar a atenção é que o marxismo e o espinosismo são, ao meu ver, as duas versões mais acabadas do pensamento europeu. Eu acho que o espinosismo foi o que veio de melhor nas bases fundamentais da filosofia moderna, e o marxismo foi a melhor crítica à modernidade que foi feita até agora, ainda mais com as atualizações que vieram desde Marx. E aí é dentro desse campo que a gente está fazendo essas discussões aqui, do ecossocialismo como um projeto de transição para uma sociedade diferente da atual, nas relações entre os seres humanos e nas relações dos seres humanos com os demais elementos da natureza, né, que são as duas questões relacionais dessa síntese. Vamos pensar assim, até retomando algumas coisas do outro vídeo que a gente já comentou sobre ecossocialismo, do episódio 20, já falei, o link está aqui embaixo na descrição. O ecossocialismo é uma outra perspectiva de sociedade diferente da atual. A gente quer chegar em um lugar, em um projeto futuro, um onde. O ecossocialismo é esse onde. E ele basicamente tem a ver com uma demanda pelo fim da sociedade de classes e fim de um sistema baseado na exploração da natureza.
Mas ele não é simplesmente a negação da sociedade de classes e a negação da exploração destrutiva da natureza. Ele é uma alternativa positiva a isso. É a proposta de uma sociedade, é a formulação de uma nova sociedade diferente disso. Então a gente não quer só negar a exploração capitalista e exploração predatória da natureza. A gente quer construir uma sociedade concreta que seja superação disso. É nesse sentido que a gente está falando em alternativa positiva aqui, ok? Esse conceito de alternativa positiva o Mesaros usa muito bem. Outra coisa que eu queria trazer. O ser humano é um animal coletivo. E essa síntese entre ecossocialismo e espinosismo parte muito dessa visão. O ser humano é necessariamente um animal que se torna individualmente ser humano, e a humanidade também se torna, a cada momento, humanidade, a partir das interações entre os seres humanos. Sem essa interação, o ser humano não existe. O ser humano é eminentemente, é intrinsecamente coletivo, é intrinsecamente social, e são as mediações entre nós, e obviamente também as mediações entre nós e os demais elementos da natureza, porque se a gente não interage com a natureza, a gente não existe enquanto ser humano. São nessas mediações que todas as reflexões da gente aqui se dão. São as mediações entre seres humanos, são as mediações entre seres vivos, são as mediações entre elementos da natureza, sejam vivos ou não. Mas, enfim, são as mediações entre corpos. E aí a filosofia do Spinoza vai ter um conceito do encontro entre corpos. Já falamos disso um pouco no vídeo passado, vamos falar um pouquinho aqui, mas vamos falar mais para frente, né? Lembrando, a gente vai ter também aqui embaixo o link para playlist Conhecendo Spinoza. Esse vídeo aqui vai ser o segundo vídeo dessa playlist. E também vou colocar aqui embaixo o link de uma playlist para discussões ecossocialistas. E esse vídeo aqui também vai entrar como segundo vídeo dessa playlist, né? Seguindo os vídeos já citados. Então vamos pensar assim. Os encontros de corpos na filosofia de Spinoza e os afetos, que são, digamos assim, marcas desses encontros entre corpos nas mentes, esse encontro de corpos e esses afetos como marcas desses encontros de corpos são fundamentais para a visão ecossocialista que eu estou tentando defender aqui nesse vídeo de hoje, nessa discussão metodológica. A gente vai falar também um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A gente está falando de mediações socioeconômicas ou socioprodutivas, mediações fundantes do sistema do capital, entre os seres humanos, sob a égide do capitalismo, mas também dessas mediações entre seres humanos e a natureza, mas elas não são dois sistemas de mediação diferentes, e a gente está no meio deles. Na verdade, existe um só sistema de mediação. Na filosofia de Spinoza, ele fala sobre o monismo, ou seja, a ideia de que só existe uma substância, né? Não existe uma substância que é Deus, e aí esse Deus criador cria duas substâncias independentes, que são o corpo e a mente. O corpo e a mente são apenas atributos de uma mesma substância, que é Deus. Ou natureza, e é interessante porque ele usa a palavra natureza como sinônimo de Deus aqui. Eu estou testando esse microfone, mas ele está me enchendo o saco. Não sei se está dando muito certo isso aqui, não. Fica no meu ouvido, pelo amor de Deus, o microfone para de cair. Então, quando Spinoza fala de Deus ou natureza, ele diz que nós conhecemos apenas dois dos infinitos atributos de Deus. Um é a extensão, corpo, e o outro é o cogito, a mente. E que há uma relação entre ambos, porque ambos são parte de Deus. E nós, cada ser humano, o ventilador, o microfone, o computador, a Janaína, minha gata, Daniele, minha esposa, tudo o que existe são modos de ser de Deus. Então nós fazemos parte de Deus ou fazemos parte da natureza. Não somos alienados da natureza. E isso também vai aparecer na perspectiva ecossocialista de alguma forma. Eu acho que o espinosismo pode contribuir para as reflexões ecossocialistas com o debate filosófico que ele traz. Vamos pensar da seguinte forma. Só existe um sistema de mediação. E só existe uma substância que é
a substância Deus ou a substância natureza. Isso quer dizer que o capitalismo é um fenômeno da natureza. A superação do capitalismo é um processo natural. Obviamente, ele tem uma especificidade. Eu acho que o Lukács faz uma discussão interessante sobre isso, sobre níveis ontológicos, né? Então a gente tem a natureza, dentro da natureza a gente tem um nível ontológico específico, que é o biológico, o nível da vida, e dentro da vida a gente tem um nível ontológico específico, que é a ontologia social, ok? Nesse campo, a gente tem essas duas mediações, do ser humano com outros seres humanos e do ser humano com os demais elementos da natureza. Do ser humano com o resto da humanidade e do ser humano com o resto da natureza. Essas duas mediações são uma só mediação. E o ecossocialismo aponta uma superação de um sistema que aliena o ser humano da natureza, que separa, que trata o ser humano como se ele fosse um ser externo à natureza. Ok? Vamos prosseguir aqui então. Então, tem uma consequência disso que eu falei, na verdade, no prosseguimento aqui, que o ecossocialismo ele não tem a ver apenas com uma revolução anticapitalista, socialista, e com uma revolução ecologista, ambientalista. Não, na verdade ele diz respeito a tudo, porque se existe um só sistema de mediação, as mediações racistas, e portanto a busca por uma mediação antirracista, as mediações machistas e homofóbicas, portanto a busca por uma mediação antipatriarcal, tudo isso tem a ver com o projeto ecossocialista, ok? É um projeto total que pretende dar conta de todas as pautas, que precisa dar conta de todas as pautas. E aí, lá no episódio 20, aquele vídeo que eu falei que a gente falou sobre coronavírus, ecossocialismo, a questão da ciência, a gente falou um pouco sobre o negacionismo, sobre evidências científicas como guia para essa mudança em direção ao ecossocialismo. E lá eu falei sobre lutar por uma ciência do povo, lutar pela ciência popular. E aqui eu quero fazer mais um paralelo com o espinosismo. Porque no pensamento de Spinoza, os afetos, como eu disse, são aquelas marcas que os encontros dos corpos deixam. É o modo como a mente percebe o encontro entre os corpos. A mente percebe o encontro dos corpos através de afetos. Estou explicando do jeito que eu consigo entender Spinoza. Eu sou ainda estudioso de Spinoza, né? A gente está aqui tentando conhecer Spinoza, né? Nessa playlist, nesse grupo de estudos, conhecendo Spinoza. Então, a mente entende o encontro dos corpos através dos afetos. Mas esse é um primeiro nível de conhecimento. E o Spinoza coloca dois outros níveis de conhecimento, que os termos que eu conheço eu vou chamar aqui de intuição e beatitude, mas talvez não sejam os melhores termos, né? Mas o segundo e o terceiro nível de conhecimento, que vão garantir ao ser humano que ele saia do nível da servidão. O Spinoza vai falar lá na parte 4, na penúltima parte da ética, né, sobre a servidão humana, e na parte 5 ele vai falar sobre a liberdade, ou seja, sobre como o segundo e o terceiro nível de conhecimento permitem que a gente deixe de ser apenas guiado pelos afetos, ou seja, pela percepção desses encontros, e que a gente, de fato, entenda esses encontros como eles de fato são, no segundo nível de conhecimento, e no terceiro nível a gente entenda Deus como de fato ele é, ou a natureza como de fato ela é, já que Deus e natureza são sinônimos para Spinoza. Deu para entender aqui o que o Spinoza está trazendo? Eu falei isso no vídeo anterior dessa playlist, para quem veio de lá. Eu falei, o pensamento de Spinoza é um pensamento que nos dá potência para a luta, para a vida, para a transformação. É disso que a gente está falando aqui, de Spinoza, microfone chato, fone chato, de Spinoza, metodologicamente nos ajudando a pensar o projeto ecossocialista no entendimento de que uma ciência do povo, uma ciência que nos vai permitir uma relação de mediação, tanto social como natural, digamos assim, melhor do que as do capitalismo. Essa ciência do povo, ela tem a ver com um intelecto que nos ajuda a não ser mais governados pelos afetos, mas a fazer um raio-x dos afetos e, portanto, conhecendo os afetos como parte da natureza, conseguindo lidar com eles de uma forma que a gente não é mais servo desses afetos, mas que a gente é livre
na perspectiva espinosista. Então a liberdade de Spinoza, por mais que seja uma liberdade de um filósofo que pensa a política ainda numa perspectiva liberal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco no final do vídeo, mas a liberdade de Spinoza, ela é profundamente afinada, a meu ver, com a liberdade que o ecossocialismo busca. E é disso que a gente está tratando aqui, um conhecimento real da natureza, e o entendimento de que nós não somos seres apartados, alienados, separados da natureza, mas nós somos a natureza, nós somos modos de ser dessa natureza, modos de ser de Deus, e no uso do sinônimo lá que o Spinoza gosta tanto. Eu falei da parte 4 e 5 do livro Ética. Na parte 4 ele fala sobre a servidão humana, na parte 5 ele fala sobre a liberdade humana, na parte 1 ele fala sobre Deus. E se Deus é natureza, na parte 1 ele está falando sobre natureza. Então, é uma teologia, a parte 1 da ética, mas ela também é uma ciência natural. Vamos pensar assim, uma filosofia natural, pelo menos. Né? Num outro vídeo, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, nosso episódio 6, lá no início do canal, o nome do vídeo era Democracia Radical, Poder Popular e Fora Bolsonaro, uma primeira reflexão. Nesse vídeo, a gente conversou um pouco sobre a questão da gestão popular, poder paralelo. E esse é um outro elemento que eu quero trazer aqui para essa conexão metodológica entre Spinoza e o ecossocialismo. Vamos pensar assim. O ecossocialismo passa necessariamente por um projeto de poder, que é um projeto de poder popular. E a teoria o pensamento do Spinoza e o modo como ele traz para a gente a necessidade de um racionalismo, que seja um intelecto que conheça a natureza de fato, para que a gente não seja servo do acaso, mas que a gente seja livre na relação com a natureza como ela é, passa muito também, não só por uma ciência do povo que conheça a natureza e que, portanto, ajuda a gente a ter uma relação de mediação menos predatória, mas também com processos decisórios libertários, com processos decisórios harmônicos na nossa relação com a natureza. Então a relação entre o intelecto e os afetos também vai influenciar na esfera deliberativa da liberdade humana. Eu entendo que isso está colocado no Spinoza e que isso contribui para que a gente consiga construir estratégias de realização do ecossocialismo. E eu acho que é isso. O racionalismo do Spinoza ele tem muito a ver tem muito a ver com o pensamento ecossocialista, tem muito a contribuir. Essa é a tese principal desse vídeo, como deu para ver até aqui. E o objetivo principal desse vídeo é o primeiro vídeo sobre Spinoza e o ecossocialismo. A gente vai voltar nesse paralelo mais para frente. Mas o objetivo aqui é iniciar esse desenho metodológico que a gente fez até aqui para aprofundar essa hipótese de que o espinosismo tem muito a contribuir com o ecossocialismo. Posso ter errado? Posso, mas é essa a minha hipótese e é esse o marco metodológico que eu estou traçando aqui. Então a pergunta que eu quero lançar, já falei um pouco sobre isso, o monismo do Spinoza é a mesma coisa do que isso que a gente está dizendo desde o vídeo passado sobre ecossocialismo, sobre a gente ter um só sistema de mediação? Isso para mim é uma hipótese, mas pode ser que não seja. Quero ouvir um pouco a opinião de vocês. Se vocês puderem deixar aqui nos comentários, eu agradeço muito. E a gente já falou disso, né? Nós somos parte da natureza, não nos alienamos dela no espinosismo, mas tem uma questão que eu queria deixar aqui no final. Spinoza é um filósofo do nascimento do capitalismo, de antes do capitalismo. É um filósofo que tem uma perspectiva política liberal. A gente vai ter outros vídeos aqui na playlist Conhecendo Spinoza, outras conversas para quem preencheu o formulário do grupo de estudos Conhecendo Spinoza, onde a gente vai falar mais sobre a perspectiva política do Spinoza. O foco aqui não é esse. Só quero dizer que a visão dele é pré-marxista. É ainda uma visão de um momento, inclusive, que o liberalismo era uma perspectiva revolucionária, emergente, que iria no século seguinte dar base para as revoluções burguesas, e depois para a Revolução Industrial, e para todas as condições para que o capitalismo pudesse se tornar o capitalismo maduro, e agora o capitalismo senil, apodrecido, que a gente está vivendo nesse momento de crises profundas, de crise estrutural do capital. Veja bem, eu acho que o marxismo tem muito a contribuir para superar a perspectiva política do espinosismo.
mas o espinosismo tem muito a contribuir. O próprio Marx tinha, né, influência do espinosismo, e vários teóricos que vieram depois. Eu acho que o espinosismo contribui muito, inclusive para o romantismo progressista que dá base para as tendências ambientalistas radicais, anticapitalistas, e aí a gente está falando especificamente do ecossocialismo, né? Queria pedir para vocês aqui no final do vídeo que fossem lá na playlist, na playlist não, perdão, tem o link da playlist aqui também, mas que fossem lá no formulário para o grupo de estudos. A ideia não é que as pessoas estejam comprometidas, que a gente tenha dias fixos de encontro semanal, inclusive o foco não vai ser nem encontros virtuais ou presenciais. O foco vai ser troca de ideias no grupo, e para quem não quer estar no grupo, quiser estar só na lista de transmissão, receber mensagens. Então você pode escolher se você quer estar no grupo e na lista de transmissão, se você quer estar só em um, quer estar só no outro, tudo isso é possível lá no formulário. A gente vai conversando, acho que deu uma travada aqui no vídeo. Peço para vocês preencherem o formulário e mandarem esse formulário para mais pessoas que possam ter interesse nesse debate. Mandem esse vídeo para mais pessoas que podem ter interesse no debate. E mandem a playlist Conhecendo Spinoza para quem possa ter mais interesse. Também a playlist sobre ecossocialismo, que a gente vai deixar o link aqui embaixo. Pedir para vocês curtiram aí o conteúdo, para curtirem o vídeo, para se inscreverem também no canal, mandar esse conteúdo para mais gente, e obviamente eu preciso da opinião de vocês, então comentem aqui embaixo. Foi bom estar com vocês. Esse vídeo eu tô fazendo inclusive esse teste com o microfone, porque eu já gravei ele de madrugada e deu errado, então eu tô gravando ele de novo, mas vai dar tudo certo. Espero que vocês curtam esse conteúdo e beijinhos de maracujá.